Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edgar e hoje damos sequência ao curso do Microsoft Word 2019. Vamos lá? Nesta aula, vamos conhecer alguns recursos como dividir o texto em colunas, inserir capitular, usar símbolos e ainda como usar o pincel de formatação. Por exemplo, selecionei tudo. Vou vir aqui em colunas, vou escolher duas colunas. Olha como é que o texto fica. Vai ficar assim, ele preenche primeiro a coluna da esquerda, quando não tiver mais espaço na página, ele continua na coluna da direita. Eu posso voltar em colunas, deixar uma, eu estou tirando a opção anterior, mais uma vez, colunas, vou escolher 3. E ele vai ficar assim, desta forma. É possível ainda você vir aqui em colunas e escolher, por exemplo, 5 colunas. Vou dar um OK, está lá o resultado. Volto lá em colunas e vou deixar uma. Eu posso aplicar, por exemplo, num único parágrafo. Selecionei esse parágrafo, colunas, vou escolher, por exemplo, 3 colunas. Está lá o resultado. Também é possível você vir aqui e escolher, por exemplo, 2. Eu posso também, mais colunas, definir uma linha entre colunas para destacar melhor a divisão. Ele vai ficar assim, desta forma, ok? Isso é a opção de colunas. É uma prática bem simples de se fazer. Outra opção, dando continuidade, seria a capitular. O que é capitular? Capitular aparece muito em manuscritos, livros antigos, também em livros de historinhas clássicas. Sempre aparece no início de um capítulo ou de um parágrafo. Para a gente aplicar capitular, não há necessidade de você selecionar. Basta posicionar o ponteiro do mouse no início do parágrafo e aí nós vamos lá em guia inserir. E eu vou encontrar um pouco mais aqui para a direita a opção capitular. Olha só, eu tenho a opção de colocar capitular. Veja o resultado, essa letra grande que aparece no início do parágrafo. Ele fica dentro do corpo do texto. Tem ainda uma opção que fica na margem, uma prática um pouco comum. E geralmente nós usamos essa aqui. Então eu vou clicar aqui e pronto. Vejam só, isso é capitular. O padrão dela é ocupar aí o espaço de 3 linhas. É possível modificar? Sim, basta selecionar a capitular, clico lá, volta nas opções de capitular e aí eu tenho opções de letra. Eu posso modificar, por exemplo, o número de linhas, a altura da letra, inclusive até o espaçamento. Vou manter lá 5, vou dar um OK. Vejam que a capitular agora aumentou, está ocupando 5 linhas. Vou voltar lá para o padrão e vou deixar com 3 linhas. Eu posso voltar aqui ainda e escolher, por exemplo, uma outra fonte, outro tipo de letra. Deixa eu ver se eu acho aqui a fonte, vamos chamar ela de fonte forte. Será que tem a fonte forte? É mais fácil você digitar lá. Já apareceu. Pronto, vou dar um OK. Olha o resultado. Vou de novo, vou selecionar, clicou, vou voltar lá em capitular e vou escolher uma outra fonte. Por exemplo, Magneto. Ele vai achar, não achou? Achou, está lá. Vou dar um OK. Olha, é um outro tipo de letra. Uma letra mais desenhada. Mais uma vez, vou voltar lá na capitular, opções de letra, Old, vamos ver, será que ele acha com a opção Old? Achou, Old English. Vou dar um OK. Olha só, esta é uma fonte clássica que geralmente aparece como capitular em alguns livros, em alguns manuscritos aí, tá? Então isto é capitular, ok? Pode colocar em mais de um parágrafo? Sim, basta clicar onde você quer aplicar
a capitular, vai lá e escolhe outra capitular, está lá o resultado, tá? Então, o seu documento pode ter mais de uma capitular. A outra opção é símbolos. Eu vou pegar um exemplo que eu tenho aqui embaixo. Olha só, muito útil quando você está fazendo, por exemplo, um cartão visita, né? Onde tem telefone, em vez de você escrever a palavra telefone, você pode apagar ela e colocar um símbolo. Para fazer isso, guia inserir, bem à direita, a opção símbolos. Eu tenho uma galeria já disponível aqui. Se por acaso não está o símbolo que você necessita, clica lá em mais símbolos e aí você vai buscar em Wingdings ou WebGings. Então eu tenho aqui, por exemplo, WebGings, uma série de símbolos que você pode utilizar, e tenho também a opção de Wingdings. Tá? São dois tipos de fontes que trazem aí bastante opções de símbolos. Tá? Então neste caso eu quero o telefone. Então você busca aqui, se você usou recentemente, ele vai aparecer nesta lista aqui embaixo. Então eu vou marcar esta opção. Vou pegar esse branquinho, vou clicar em inserir, está lá o resultado. Celular, vou apagar aqui a palavra, também guia inserir, opção símbolo, e vou buscar. Olha, se eu tiver ele aqui, eu já posso aplicar. Como ele não está, eu vou em mais símbolos e vou buscar. Ó, já encontrei ele aqui. Pronto, inserir, apareceu lá para você. E-mail, a mesma coisa. Vou apagar a palavra e vou colocar um envelopinho. Por exemplo, guia inserir, símbolos. Ó, já tenho lá um envelopinho. Vou dar só um espaço. Site é a mesma coisa. Vou apagar a palavra site, guia inserir, opção símbolo. Eu vou usar esse globinho. Tá? Então, percebam que estas opções eu posso utilizar para enriquecer melhor essas informações que geralmente aparecem num rodapé, numa folha de papel timbrado, ou ainda em cartões visita, um folder, um documento qualquer que você precise identificar telefones, contatos, sites e tal. Certo? Fica bem interessante. E isto você trata como se fosse uma fonte normal. Você pode aumentar o tamanho, você pode diminuir, você pode escolher uma cor. Tá? Então você pode lidar com isso aqui como se fosse uma letra, embora seja uma simbologia. Ok? Então fica bem interessante. Mais uma opção aí para você. Outra opção é o pincel, utilizado para copiar uma formatação já existente e aplicar uma outra parte do texto. Por exemplo, eu vou pegar aqui esta palavra colunas e vou aplicar uma formatação. Por exemplo, Arial Black, vou colocar na cor vermelha, vou colocar lá um itálico, vou colocar um negrito e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Então vou lá, opção 14. Então veja que eu apliquei uma formatação em uma única palavra. Se de repente você quiser usar esta mesma formatação, não precisa fazer tudo de novo. Você seleciona esta palavra, vai lá no pincel de formatação, dá um cliquezinho nele e aí você clica onde você quer aplicar. Por exemplo, aqui na palavra símbolos, clicou e ele já aplicou para você. Só que toda vez que eu preciso aplicar de novo em outras palavras, eu tenho que repetir o processo. Então seleciona colunas, pincel de formatação e clica lá na palavra que você quer. Mas se você quer fazer isso com mais frequência dentro do seu texto, você seleciona uma vez lá, pronto, eu vou selecionar essa porque eu quero pegar esta formatação, e aí o segredo é esse aqui, ó. Você vem em pincel de formatação e dá um duplo clique, 1, 2. Automaticamente a formatação grudou no seu ponteiro do mouse. Então agora eu posso, por exemplo, vou clicar nesta palavra, eu vou clicar nessa outra palavra, e aí eu posso ir passando o ponteiro do mouse no meu texto e ele vai aplicando aquela formatação. Então também é útil para você aumentar a produção do seu documento. Tá? Então vejam que aqui nós vimos
Alguns recursos assim para dividir o texto em colunas, inserir capitular, usar símbolos e ainda este pincel que se chama pincel de formatação. Quando você não quer mais ele, basta ir lá e clicar em pincel de formatação. Pronto, você soltou. Ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.